Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o Papo de Músico tá muito especial. A gente tem uma convidada que fazia horas que a gente queria trazer, mas é que as agendas não batem, né? Então hoje eu e o Paulinho convidamos a professora Laila Rosa, que é a minha desorientadora, com muito prazer, e ela tem me ajudado a trilhar esse caminho da pós-graduação de maneira brilhante, light e diet, né? Com muita música, com muita conversa, com muitas desorientações. Então, Laila, apresente-se para o nosso querido público. Uau, querido público, gratidão, boa noite, Gabi, maravilhosa, faceira, Nascimento, boa noite, Paulo, uma alegria estar aqui. Saiba que a recíproca é verdadeira, viu? Ter você na universidade toda torna tudo mais leve para todas nós. Então, gratidão por estar, por ter vindo para cá, né? Você podia ter ficado lá no sul, mas você veio para cá. E é um presente para a gente. Eu sou Laila, sou pernambucana, radicada na Bahia. Estou no Vale do Capão e está tendo fogos aqui, viu, gente? Na Chapada Diamantina, né? É a luz da pandemia, né? Estou realizando esse sonho de viver aqui na Chapada, de viver no mato, de viver perto das águas, das montanhas, né? Das águas doces, das cachoeiras. E isso, né? Tô já há quase 20 anos na Bahia, vim para estudar e acabei ficando, me tornando professora, sou cantautora, rabequeira, violinista, e sou yogini, sou vegana, sou de axé, sou dos caminhos do Daime, da espiritualidade, das medicinas da floresta, sou várias coisas, sou filha de Sandra Cristina Cavalcante de Souza, mulher branca, pernambucana, filha de Luiz Felipe Naziazeno Júnior, mulher preto, mulher preto, homem preto, pernambucano, que já fez a passagem. Filha também de José Monteiro Rosa Neto, sou Laila Rosa, graças ao nome do meu pai adotivo, músico também. Então eu tenho essas duas vertentes, né, das artes plásticas, das artes visuais e das artes sonoras da música pelos meus pais. E me considero uma mulher lida como branca, né, e bissexual, e esses todos são atravessamentos assim importantes, que é importante a gente trazer, porque a produção de conhecimento ela não é neutra, né? Eu sempre falo, meu mantra é que o som, antes de existir um som, existe um corpo, esse corpo é político, esse corpo tem história, né? E compreendendo isso, eu vim nos caminhos dos feminismos, como um caminho também de cura para a minha existência, né? Porque eu vim também de uma jornada de tantas violências desde a infância, no âmbito familiar, e depois de tantas outras violências, né, quando a gente sai de relações e de relações de todos os níveis, né, afetivas, de trabalho, na música, né, Gabi? A gente também se encontra muito nisso. E então eu sou essa mistura disso tudo, tenho buscado cada vez mais me integrar para seguir de maneira mais leve, mais consciente e ser essa plantadeira de semente boa que nós somos. Só um pouquinho de tudo isso, mas na realidade a gente não é nada disso, né? Porque quem é o ego, né? A essência é é o universo, né? Então, é isso. Mas para situar esse ser aqui hoje, é um pouquinho disso. Linda, como sempre, né? Minha desorientadora, aí está com vocês. E a Laila é uma das responsáveis também, né? Por eu estar levando essa pós-graduação de uma maneira muito leve, uma maneira tranquila, light, porque a gente começa as aulas fazendo meditação e mantra, então tá tudo certo. Ela me orienta muito, me desorienta muito para ir para a praia, então a gente fica. É tudo muito tranquilo, assim. Laila, eu queria saber assim um pouquinho de ti.
Tu já explicou para nós como é que foi essa questão toda da etnia e das violências. Eu queria saber como é que está sendo para ti essa questão da pandemia, né? Dentro da nossa área, como é que tu está fazendo assim? Se tu acha que teve um impacto relevante dentro da etnomusicologia, né? Porque agora eu vou deixar falar um pouquinho também sobre isso, sobre as questões que nós, etnomusicólogos, né, estamos como todo mundo, né? Então, eu queria que tu visse, que tu falasse um pouquinho para nós como é que está sendo esse impacto para ti, assim. Como é que tu está vendo isso dentro da área? Então, eu estava numa cerimônia sábado, aí o meu amigo que estava conduzindo a cerimônia aqui na Chapada, ele falou, né, que estamos todos e todas, né, nesse despertar de consciência, né, dessa nova era, graças ao Jesus Cristo da nova era, que é o Covid, né, forte, né, mas a gente pode pensar em Krishna, pode pensar em Ogum, pode pensar em Exu, pode pensar em tantas, né, tantos seres, tantas energias, Kali, né, eu sinto que a gente está atravessando um momento profundamente de morte mesmo, né, e de renascimento, de consciência, né, ou desperta, né, qual é a minha missão aqui nesse planeta, o que é que eu estou fazendo, onde é que eu estou, de que forma eu lido com as coisas e de que forma que eu faço, reverbera para ser uma semente boa, uma semente de cura, né, esse ano, para mim especialmente, foi um ano também de morte, né? Eu atravessei uma cirurgia super forte, né? De um tumor maligno, né? De ovário. Então, o ano da pandemia foi um ano de cura profunda, de o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu vou, oncovou, e o que é que eu quero manifestar, né? E eu sinto que na área da gente, também um outro despertar de consciência foi desapegar do termo etnomusicologia, né? A gente vem conversando bastante sobre isso, né, Gabi? E descolonizar mesmo, né? Descolonizar assim, valendo, né? E compreender as musicologias no plural e tudo que gera diferenciação e é fruto de uma desigualdade, de uma colonialidade, a gente precisa realmente repensar, né? E não é fácil, né? Porque os condicionamentos eles vêm no pacote completo, né? E a formação acadêmica é um deles, né? Então, e eu sinto que muita coisa legal tem acontecido desse despertar, né? Por exemplo, a seleção, né, de doutorado, o teu projeto foi um dos que me emocionou profundamente, né, de trazer o tema, né, do gênero, da violência, né, das relações étnico-raciais, que infelizmente ainda é uma questão invisibilizada, né, pela área de música no Brasil, né? Visto como uma vez uma avaliadora da CAPES, da área de música, representante da área de artes, falou, né, numa reunião do PPG Música, que a área de estudos de gênero e feminismo seria uma área temática em música. E eu falei, mas assim, eu senti que as pessoas não compreenderam, ou não quiseram compreender, ou simplesmente ignoraram que não é uma área temática. Né? Que você falar de mulher negra não é um tema de pesquisa, você falar de mulher indígena não é um tema. São atravessamentos estruturais, que você está falando do racismo estrutural, que você está falando do sexismo estrutural, que você está falando da LGBTQI+, fobia estrutural, de várias violências que são estruturais. Então, isso na nossa área ainda eu sinto que tem muita coisa linda que a gente precisa honrar, mas que a gente que está recebendo esse chamado pelas nossas próprias trajetórias, que a gente tem essa missão, sabe? Sem entrar no julgamento, na crítica, né? Do mental, né? De que quem não está fazendo, eu estou salva porque eu estou fazendo isso, eu sou mais consciente, outra pessoa não está. Não, mas de trazer assim, qual é a minha missão, né? Então, para mim foi muito bom entender, né, nessa travessia toda de vida e morte, assim, do meu próprio corpo dilacerado, assim, aberto, né, e esse renascimento, essas novas turmas, essas novas pessoas, esses novos fazeres, essas novas cocriações,
meu disco que está nascendo, vários novos partos, de coisas lindas, de entender esse espaço como uma ferramenta de cura social, humana, afetiva, espiritual, mas também social e política. Então, um aspecto muito positivo que eu vejo é esse despertar, assim, que eu, num universo micro, que é a nossa seleção, né, do PPG Mus da UFBA, dos projetos que, né, esse foi o recorde de projetos feministas, decoloniais, pretos e indígenas, né? A gente tem o primeiro doutorando, né, indígena, né, o Anderson Cleomar, né? E uma turma que realmente, assim, desde que eu entrei até hoje, de um equilíbrio, né, étnico-racial e de gênero, que é histórico, né? Então, isso, para mim, é a revolução se manifestando, né? Embora a gente esteja num tempo, assim, total de adoecimento, né? Não somente da pandemia, mas de adoecimento político, né? De mal entendimento, de tanta coisa, e principalmente no que se refere às questões de gênero, né? A chamada, o que o povo acredita em ideologia de gênero e toda essa caça às bruxas, né? Então, essa é a parte bizarra e violenta, assim, de uma sofisticação, né? Porque a violência, essas matrizes todas de violência, que elas devem ser pensadas de forma interseccionais, né? A gente não pode pensar o racismo estrutural sem pensar que o sexismo é estrutural também. E sem pensar que a LGBTQI+fobia também é estrutural, né? Então, de estar tudo junto e tantas, o capacitismo, o especismo, né, são estruturais na nossa sociedade, são naturalizados. E se eu penso que música é cultura, música é política, música são corpos, são existências, né, e que são atravessadas por tudo isso, e eu não me dou conta disso, eu passo por cima disso, então eu realmente preciso, como diz Gilberto Gil, procurar saber, né? Procurar saber. E, enfim, eu sou sagitariana, prefiro sempre estar focando na luz e no que está sendo feito. Então, para mim, toda essa travessia dolorosa que está sendo, ela é um grande despertar de consciência, uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade mestra, né? Assim como a enfermidade, ela é uma oportunidade mestra, assim, de renascimento, de despertar de consciência. E aí, sinto que a gente está despertando, que tem uma boa parte, né? O Humana Music, para mim, também foi um dos grandes presentes, né? Também nasceu, né? Na pandemia, essa renovação da feminária musical, com vocês, com outras pessoas chegando. Então, é a luz disso tudo, né? Mas que tudo é muito luz e sombra, né? Então, a gente está mergulhado na sombra, mas a gente também, mergulhando na sombra, porque quanto mais sol tem, a gente caminha na praia, mais sombra tem, né? A gente vê a sombra da gente perfeita, né? Então, quanto mais sombra, mais luz, mais luz, mais sombra. Então, sem antagonismo, né? Buscando a nossa integração. É desafiador, mas também é transformador, transforma a dor. Né? Então, que transformemos a dor para um lugar melhor a partir das nossas existências, do nosso canto, da nossa música, dos nossos escritos, da forma de produzir conhecimento, né? Que seja leve, que seja na saúde, que seja no equilíbrio, que seja na amorosidade. Bell Hooks, né? O amor, né? Realmente a grande revolução. Então, é tudo isso. Não sei se eu respondi não, porque não é uma coisa só, né? É muito, é tudo ao mesmo tempo, agora mesmo. Mas buscando essa firmeza e ancoramento no propósito e na luz, e me juntando com quem está no mesmo propósito, né? Escolhendo, né? Sintonizando na estação da rádio que vibra mais no meu coração, na minha alma e no meu propósito. Por aí. Eu quero perguntar. Eu fiquei pensando aqui, né? O que falar que vai ser relevante e pensei nas pessoas, nos jovens pesquisadores e pesquisadoras que podem conhecer você, Laila, assim como eu estou conhecendo agora. E eu trabalho muito com memória e é difícil às vezes a gente sair daquela coisa da nostalgia pelo passado, e não é isso que eu quero, não. Tá? Eu quero sair disso, eu quero olhar para o aprendizado de hoje. Mas eu fiquei muito curioso para saber, fiquei aqui pensando como foi
o teu contato com a Etno e o porquê da escolha Etno, pensando nesses jovens pesquisadores e pesquisadoras que estão se interessando pela Etno, porque para mim, quando eu conheci a etnomusicologia em 2011, que eu assisti uma banca de defesa de dissertação, eu vi que só naquela época, em 2011, só através da etnomusicologia eu poderia fazer um trabalho mais relevante dentro das coisas que eu acreditava. Que é uma, trazendo o caso ali eram os músicos da noite, que aqui em Porto Alegre eu percebi uma desigualdade social muito forte, eles fora do meio acadêmico, e sempre me senti tocado por aquilo, e ali eu poderia trabalhar isso e trazer essa discussão para o meio acadêmico. Mas eu te pergunto, como foi para ti, para Laila, esse como primeiro contato com a etnomusicologia? Ah, recordar é viver, né? Adoro. A etnomusicologia, assim como os feminismos, né, vieram, eu falo, né, que eu precisei de muita etnomusicologia, já o etno, entre aspas, e de muito feminismo para me como um caminho de autoconhecimento enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto compositora, enquanto cantautora, enquanto pesquisadora, enquanto professora, porque foi para mim esse lugar também de uau, eu posso ser eu e eu posso me conectar com outras pessoas que estão num caminho tão genuíno, tão de, de tantos enfrentamentos assim como eu também me identificava, ou da minha linhagem, da minha família, né, que é uma família migrante do interior de Pernambuco. Então, assim, os meus grandes mestres, né, quando eu fui fazer o concurso na UFBA em 2010, no meu memorial, os meus grandes mestres, meu mestre, a minha mestra, foram meus avós, né? Que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Meu avô estudou até a quarta série, né? Na época do primário, e minha avó também um pouco mais, né? Mas era costureira, né? Criou 5 filhos, 3 netas e vários agregados, e costurava, né? Para a família inteira, e costurava para fora. E eu fui criada pelos meus avós, né? E a gente foi para o interior. Então, na realidade, a etnomusicologia para mim me fez voltar para casa, porque eu estava desconectada com a minha raiz, com a minha origem. E aí eu fiz... A música sempre esteve presente, porque meus avós eram seresteiros, né? Então, eles sempre cantavam, sempre tinha forró lá em casa, tinha seresta até de manhã. Eu não queria ir para o programa de criança, eu só queria ir para o bar ou para as festas dos meus avós, para estar com os velhos, as velhas. E eu ficava lá amando Nelson Gonçalves. Minha cantiga de dormir era Boemia, Boemia não era Maria Bethânia, tu és para mim. E aquela voz, ó, Senhora do Engenho, meu avô. E eu amava, ai, voinho, canta para eu dormir, né? E então, para mim, assim, eles foram meus grandes mestres, que depois que na adolescência a gente tem aquele período da negação, né? Eu passei pelo funk, passei pelo punk, né? Passei pelo rock progressivo, pela música instrumental e cheguei num conservatório, né? E agora eu vou estudar música, como se a música não existisse na minha vida, né? Então agora eu vou estudar violino, né? Eu sou violinista. E aí foi um grande sofrimento para o meu corpo, né? Até hoje eu tenho assim que alongar, né? O yoga trouxe abertura, né? Porque o violino fechou assim a formação, né? Ninguém falou que eu precisava respirar, que eu precisava abrir, que eu precisava estar relaxada para tocar e que eu podia tocar feliz, que não era um sofrimento, uma via crucis, né? Então era aquela coisa do erro, do medo, né? E eu comecei tarde, né? Com 16 anos, fui lá para o conservatório, mas o violão chegou antes, né? Com o movimento punk, com 13 anos, minha irmã ganhou um violão no aniversário dos 15 anos dela, e aí a gente não tinha condição de ter todo mundo ter aula, né? Então minha irmã tinha aula e ela me dava aula. Então e a gente ficava tocando as músicas das revistinhas, né? De Raul Seixas, Legião Urbana, as músicas punks da época.
E nesse momento eu fui também descobrindo um outro lugar meu, né, de sociabilidade, de amigos, amigas e movimentos, né? Voltei para Recife e me achava, né, no movimento estudantil, movimento punk. E aí teve o movimento Mangue Beat, né, em 94, acompanhei, mas eu era muito punk radical, não estava muito interessada no Mangue Beat, não, embora eu tenha assistido o show do Chico Sainz, no primeiro Abril Pro Rock que teve em 94. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu sempre gostei muito de ler, embora lá em casa não tivesse livros, né, assim, mas minha mãe sempre gostou de ler, volta e meia, e tinha esse fascínio, assim, que gostar de ler era uma coisa legal, né, então... Aí tinha um amigo da minha mãe que era escritor e que ele tinha uma super biblioteca, então era a biblioteca da gente, que lia tudo, né? Eu pegava, assim, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Simone de Beauvoir, assim, com 14 anos eu ficava virando noite lendo Schopenhauer, gente, eu era dodói. E aí até depois encontrar Clarice Lispector, encontrar a literatura nacional, né? Enfim, João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, que é um livro que me acompanha assim até hoje. E aí eu decidi fazer música, estudei no Conservatório Pernambucano de Música, né, violino, percepção, história da música, tudo, né, canto coral, canto lírico, estudei um tempo. E aí chegou o momento do vestibular, com 17 anos eu fui vestibular e fiquei em dúvida entre música e filosofia. Aí na época tinham duas opções, né, podia botar a primeira opção, a segunda opção. Aí eu botei primeiro música, que eu pensei, não, música eu vou ganhar dinheiro mais rápido, que eu vou poder dar aula de música, eu vou poder tocar, eu vou poder fazer... E filosofia, não. Filosofia é todo o estigma da filosofia, né? E eu também vou me distanciar da música. Aí eu fiz para música, aí depois fiquei rezando para não passar em música para ir para filosofia, mas passei em música e isso foi... Faz tempo, hein, gente? Foi em 97. 96, eu fui vestibular, em 97 eu entrei na graduação de licenciatura em música e em 98, em 97 ainda teve um encontro da ABEM aqui em Salvador. Em 97 foi a primeira vez que eu vim para Salvador. E aí eu vi a palavra etnomusicologia pela primeira vez nesse encontro da ABEM. E eu falei, uau, sociologia da música, etnomusicologia, uau, pode juntar as coisas, que legal. Né? E super agradeço a Cris Galdino, né? Cristiane Galdino, que foi que vamos para o congresso, nunca tinha ido para um congresso, né? Novinha, de 18 anos. E aí eu vim e aí em 98 veio o Carlos Sandrone para a UFPE como professor visitante. E aí Cris me apresentou ele e falou assim, olha, ele é etnomusicólogo, que eu tinha me interessado. Eu falei, nossa, etnomusicologia, que legal. E aí ele fundou o Núcleo de Etnomusicologia em 98, lá na UFPE. E desde então, aí eu fui bolsista PIBIC por 3 anos. Depois ainda fui secretária de Sandrone, na época que ele lançou o livro dele, em 2002, quando eu estava me formando, Feitiço Decente, tinha a especialização em etnomusicologia. Então, aí o primeiro projeto de do PIBIC, qual foi? As sambadas de cavalo marinho na Zona Mata Norte. Foi voltar para casa. Porque eu cresci na Zona Mata Norte, em Carpina, né? E aí eu fui para Carpina, para Aliança, para Condado, para Ferreiros, tipo, voltei para casa para reconhecer a rabeca como um instrumento, né? Tinha o Mestre Ambrósio, já tinha todo um movimento de forró, mas as mulheres não tocavam rabeca. Então, nessa época. Então, eu não me sentia autorizada a chegar junto dos mestres e tocar, e pedir para tocar. Então, era separada a Laila violinista da jovem pesquisadora. E aí foi Sandrone foi me pegando na mão, assim, e eu super agradeço a ele, Cristiane também, e as mestras da cultura popular, e os meus avós, né, foi um retorno. E aí no segundo projeto, a gente foi para as gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas, idealizada por Mário de Andrade, né, em 38. E aí eu fui para o arquivo, né, pela primeira vez, né, Fundação Joaquim Nabuco, ouvi, e pela primeira vez eu fui para o terreiro da Nação Xambá,
que mudou a minha vida. Eu era ateia, né? E aí foi a etnomusicologia que me levou para o terreiro. O terreiro que eu descobri 20 anos depois, 15 anos depois, que minha avó frequentava, né? Eu sou neta de Ançã, né? E tudo foi assim, ao Lego, tchum, 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 tchum. E quando eu fui fazer o mestrado, aí a gata Kali quer dar boa noite. Oi, gente, boa noite. Ela tá aqui. Quando eu fui fazer o mestrado, aí eu tava assim, naquela insegurança, né? Eu não me via naquele lugar também, né? Eu não me via mestrado. Para mim era uma coisa assim, de outro mundo, de outra intelectualidade e de rico, né? Negócio de estudar, assim, tá bom. Já ter chegado na graduação, para mim, eu fui a primeira a entrar na universidade pública na minha família. Então, já era... E aí, meus professores e minhas professoras que falavam assim, vai para o mestrado, vai para o mestrado. E eu falava assim, não, agora não, eu vou fazer uma especialização, eu vou dar, sei lá, pular 7 ondinhas, fazer, né, todo um... E aí, até que teve o primeiro encontro da ABET em Recife, em 2002. E eu trabalhei na organização. E aí foi, nossa, conheci todo mundo, né? A Deise Lucy, o Samuel Araújo, o Casadi Mucuna estava lá, né? O Bruno Nettel, até o Gerhard Berhag, o Antônio Siger, uma galera, Angela Lunin. E aí foi né? Despertar para o mestrado. E conheci uma turma que estava fazendo mestrado e doutorado aqui na UFBA. E aí recebi esse chamado, assim, também nessa compreensão já de que a etnomusicologia era o meu lugar. E a partir da etnomusicologia, tocar a música popular, né, que na minha formação de violinista não fazia esse link, né, mas eu comecei a cantar frevo, cantar no carnaval, tocar música popular e, enfim, gravar, ter essa integração. Então, foi aí que começou, né? Vim fazer o mestrado em 2003 e aí vieram os estudos de gênero, né? Enfim, a compreensão da interseccionalidade ainda se delineando, né? E também começou a minha jornada de enfrentamentos ao sexismo na etnomusicologia e ao racismo também, porque eu lembro de um encontro em 2006, né, na ABET, em 2006, lá em São Paulo, no SESC, que eu estava falando de gênero, raça, música, e aí várias pessoas que estavam lá assistindo ficaram assim, não, mas por que raça? Raça? Não, mas, né? E isso se repetiu em 2015, na URGS, quando eu fui fazer palestra no encontro da música popular, né, primeiro encontro de música do curso de música popular, e falando também, né, da questão racial, da branquitude, né, fui encontrando assim qual é o meu lugar de fala no debate das relações étnico-raciais, né, e aí os estudos, né, sobre branquitude e esse reconhecimento, né, da branquitude que é lida na minha pele, né, embora eu não me sinta absolutamente branca, né, mas essa leitura, né, esse privilégio compulsório, ele está aí, né, e eu usufruo dele mesmo sem, né, compulsoriamente. Então, essa compreensão também foi divisora de águas e também de um isolamento, né, de interlocução, né, eu sentia que muito mais os meus trabalhos eram muito mais aceitos e acolhidos nos encontros feministas, nos encontros de gênero, nos encontros interdisciplinares do que nos encontros de música. Mas eu decidi, né, seguir, furando os bloqueios mesmo e sendo essa voz dissidente. Hoje em dia eu fico feliz que não tão dissidente, né? Hoje eu vejo colegas já considerando, né, essas questões e fico bem feliz, né? E mais ainda de jovens pesquisadores e pesquisadoras incorporando e reformulando as suas existências, não somente as suas pesquisas, né, mas as suas existências, as suas atuações, as suas relações com as companheiras, né, e companheiros, né, porque não quer dizer que as relações homoafetivas também não sejam atravessadas, né, pelo hétero cis patriarcado, né, e
Então, é uma longa jornada, né? Eu sou uma pequenina abelhinha operária. Eu tô só, cada vez mais vou me limpando e vou assim, eu não sei de nada, só sei que foi assim. Mas já tem um tempo, né? Já tem um tempo que eu tô na pista. Então, a gente quer que tu fale para nós um pouco sobre o Feminária, né? Que é esse. Bom, fala o que é o Feminária para o povo saber e ficar curioso. Bom, eu falo, mas a gente pode falar juntas, né? Afinal de contas, você também faz parte, né? Você é uma presença luxuosa na Feminária. A Feminária Musical, Grupo de Pesquisa e Experimentos Sonoros. É um espaço que eu não tive, né? Enquanto estudante, enquanto pessoa, né? Na minha jornada, assim, na universidade. Mas também fora dela, porque a Feminária é um espaço de profundo afeto. Nasceu em 2011, né, como um projeto Feminária Musical ou Epistemologias Feministas em Música no Brasil. 2 pontos. O que não se produz sobre mulheres e música no Brasil. E aí, a gente... Em 2011, né? Só que em 2011 como projeto de iniciação científica, né? Eu entrado na universidade no final de 2010 e as aulas começaram em 2011, então foi meu primeiro projeto, foi a Feminária Musical, a primeira coisa que... Só que não foi aprovado. E aí, no ano seguinte, eu botei o mesmo projeto, aquela coisa que a gente estava conversando, Gabi, o mesmo projetinho, igualzinho, sem tirar nem pôr, né, atualizando, no programa Permanecer, né, que é um programa para estudantes que entram, né, pelas ações afirmativas, que era também, eu não conhecia esse programa, né, eu estava entrando na universidade, e era um programa novo, e que tinha cara, né, da Feminária, e a gente nasceu em 2012, com 3 bolsistas, então eu tinha recebido um super não tinha recebido nenhuma bolsa, né, para o projeto no ano anterior, no PIBIC, e no ano seguinte eu recebo 3 bolsas para aquele mesmo projeto que tinha sido reprovado. E aí, por isso que eu falo, gente, um não quer dizer não quer dizer um não temporário, né? Vamos seguir, vamos atualizar e não se abalar. E aí a gente teve a Neila Cadi, que é a nossa filha mais velha, que agora está no mestrado em sonologia na USP, e está na Feminária até hoje, né? Então já são 10 anos. A Sheila Araújo, que na época fazia letras, e de Vitória da Conquista, né? Então, além de menina negra, ela também do interior da Bahia. E o Luciano Silva, que era estudante de composição. E foi parar na Feminária, sim. Ele entrou, ele viu lá, achou interessante, mas nunca tinha, né, trabalhado com nada assim sobre o tema, tal, ainda mais formação em composição, né? Que até hoje não tem professora, né? Curso de composição esse ano tem a primeira, né, a estudante, né, mulher do curso de composição em 30 anos, né? Então ainda tem muita coisa para transformar, né? E aí começamos, aí o Michael Yanaga estava na época fazendo intercâmbio, então ele veio como colaborador. E engraçado é que a Feminária já nasceu também com o masculino presente, e isso foi uma coisa legal, porque eu venho do NEIM, né, que foi minha primeira... Assim, os movimentos sociais, né, movimento estudantil, né, o meu próprio feminismo intuitivo já vem, né, de outros lugares, né, o terreiro, as mulheres no terreiro, enfim. Mas quando eu entrei no NEIM, eu fui organizando, né, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, e que se tornou, né, que é um núcleo de estudos e que aí o gênero arte e cultura, né, o GAC, se tornou uma linha de pesquisa do NEIM. E a Feminária, desde então, faz parte desse grupo, né, do gênero arte e cultura, junto com a Janja, com a Carol Barreto, com a Marilda Santana, com a Kiki Givigi, com a Clarice Pinheiro. E então a gente vem seguindo. E foi interessante que hoje eu recebi um e-mail de uma aluna que está fazendo mestrado fora do país, me convidando para me entrevistar
sobre pesquisa sobre música no Brasil, que a pesquisa dela de mestrado é sobre o que é que se tem produzido em relação a gênero e música no Brasil nos últimos 10 anos. Eu falei, nossa, a Feminária faz isso, o nosso recorte temporal foi de 30 anos, né? Então a gente faz isso desde 2012. Aí foi interessante ela me entrevistar para a pesquisa dela, que claramente ela não conhece a nossa pesquisa, né? Mas que com certeza se complementa, né? Então vou falar para ela, né? Enfim. Então de lá para cá já passaram várias pessoas, na maioria sempre mulheres, cis, trans, maioria negras, alguns meninos héteros, gays, enfim, que chegam porque também a Feminária eu coloco como um espaço de corresponsabilidade política quando a pessoa ingressa na pós-graduação, tanto do PPG-NEM, que é o programa de pós-graduação em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo, né, que eu faço parte, como do PPG-MUS, né, de música. Então, tanto de um quanto de outro, falo, ó, se você vier comigo, vai ser na Feminária, né, Gabi? Então, e aí várias transformações, várias partilhas, várias pesquisas, várias produções. Eu estava contando, sei lá, mais de 50 produções entre publicações, performances, né, de ativismo feminista, com os movimentos sociais, com grupos LGBTQI+, né, Grupo Quio da Diversidade na UFBA, estudantes quilombolas e indígenas, Grupo de Mulheres do Alto das Pombas, ouvidoria, enfim, movimentação, né, de direitos humanos. Assim, quando chama a gente vai fazendo vivências também, normalmente com mulheres, mas não somente. E a Feminária, eu falo, né, que é o meu dia favorito da semana, quinta-feira. Várias estudantes que entraram na graduação, né, como bolsistas PIBIC, hoje estão no doutorado, né, como a Ana Paula Fiuza, que está fazendo doutorado em Portugal, né, e eu tive na banca dela, e ela também, né, mulher preta, super, né, trazendo a poesia, trazendo Lélia Gonzalez, trazendo para a banca de museologia, e aí uma professora falando que aquilo não era museologia, que nunca tinha visto aquele museologia, né, e ela fez seleção outras vezes e não foi aprovada em museologia. Aí ela foi aprovada onde? Em Portugal, beijo no ombro, né? E levando as experiências da Feminária. E a Anne Carneiro, agora é minha colega do NEM, chegou quando era mestranda, foi minha desorientanda, né? Mas veio como uma mestra para mim, né? Assim como você também, assim como, né, essa troca. E aí a Anne, para um presente para a gente, mudou o tema de pesquisa dela no doutorado para falar da Feminária musical como um espaço de pedagogia feminista antirracista e um espaço de promoção de saúde, né? Que ela é terapeuta e psicóloga. E aí eu fui ver, nossa, eu não tinha pensado nisso, Anne. Gratidão. Né? Então a gente está, até hoje, a gente segue com a pesquisa, né, das epistemologias feministas, que é a pesquisa da vida, né? Porque a gente vai atualizando, né? O que é que não se produz, porque ainda não se produz significativamente, né? E as nossas produções artísticas, enfim, os nossos saraus. E a gente, ano passado, criou o primeiro curso de extensão, junto com a pós-graduação, de um componente, né, que eu idealizei desde 2011, que antes era Músicas e Feminismos, e aí depois, para ser mais didática, eu mudei para Introdução aos Estudos de Gênero, Relações Étnico-Raciais, Corpo e Sexualidades em Música, que é um componente que eu dou tanto no PPG-MUS quanto no PPG-NEM, e ano passado a gente transformou num curso também organizado pela Feminária, que foi muito legal, que pela pandemia se tornou um curso internacional, né? Assim como Novembro Negro nas Artes, que é um evento que a gente realiza desde 2013, 14, que a gente já realizou em vários espaços especiais, como Terreiro do Gantuá, né, e o Nzinga, grupo de capoeira Angola. Então, a Feminária é esse espaço, assim, que tem muita gente que já chega pronta, e é só somar. É isso. Tem vários textos da gente, tem um primeiro capítulo da gente foi publicado nessa coletânea pioneira, né, organizado pela Isabel Nogueira e pela Susan Campos, que é Estudo sobre Gênero, Corpo e Música, que foi a primeira coletânea no Brasil sobre o tema em 2013. Então tem essa pesquisa já da Feminária sobre essas epistemologias feministas e as compositoras,
né? Porque muitas de nós somos compositoras, somos artistas, e estamos interessadas nesse som das compositoras, para a gente também, e eu própria, ter esse acolhimento e essa coragem, né, para dar as mãos e a gente sair do armário, né, com os nossos poemas, com as nossas músicas, as nossas performances. Então é isso, a Feminária é tudo isso. Esse ano estamos com 3 projetos, além do PIBIC, com 3 bolsistas, né, uma bolsista, 2 voluntárias, falando sobre memória, Paulo. A memória da Feminária musical, né, a partir das todas as nossas vivências e produções. O som das compositoras em tempos pandêmicos, né, na Bahia, né, como quais as estratégias, como é que, enfim, a gente se conhecer, né, e se fortalecer, e o das epistemologias feministas em música no Brasil, aumentando, né, para a revisão desses 30 anos que a gente fez e atualizando anais de congressos, de eventos da área de música, de todas as áreas de educação, composição, musicologia, etnomusicologia, performance, periódicos e o banco, né, de tese, digital de tese e dissertações. O que é que se tem, né, sobre mulheres em música no Brasil e como se tem, também analisando o currículo Lattes, né, para ver quem é que escreve, desde que lugar essa pessoa fala, né? Então, esse é o projeto, né, de iniciação científica do PIBIC. Temos o Tessituras, que é um projeto de extensão que a gente está realizando aqui no Vale do Capão, com cantautoras, curandeiras, terapeutas, parteiras, né, os cantos medicinas dedicados aos orixás femininos, né, que é a Marina Coelho, que está como bolsista, e a gente vai gravar um disco com esses cantos das mulheres, e o ACCS, que é uma atividade curricular em comunidade e sociedade, chamado, né, Vozes Curandeiras, Ancestrais e Contemporâneas do Vale do Capão, que é inspirado no projeto Vozes Curandeiras da Alexandra Hostos, do Peru, que, enfim, trata da voz como uma ferramenta de cura, né, física, enfim, social. E a gente está tendo... as aulas são com elas, né? Elas vêm dar aula para as estudantes da UFBA e para quem quiser assistir, né, no canal da Feminária. A gente tem um canal, Feminária Musical, no YouTube. Temos também um Instagram, estamos nos modernizando, e a página do Facebook. E é isso, vários projetos sendo co-criados, assim, lindamente. Sou bem agradecida por esse espaço. E quem quiser, é só chegar. A Feminária é tudo isso e muito mais, né? Muito mais que não dá a gente fica sem fôlego para falar do que é a Feminária, assim, é um presente realmente para quem pode participar de tudo isso, assim. Então, como o programa é Papo de Músico, e os músicos têm que cantar para a gente ouvir também, né? Que faz parte. Faz parte, a gente vai te convidar, Laila, para te tocar a tua rabeca. É rabeca, né? Rabeca. Apresenta teu instrumento para nós, então. A rabeca é a avó do violino. Essa aqui é bem especial, é quase uma viola, né? Ela é do seu Nelson da Rabeca, lá de Marechal Deodoro, Alagoas. E ela está presente em todo o Brasil, né? Os Guarani tocam rabeca, né? No sul, do fandango, né? Eu vi lá em Floripa, né? No Nordeste é muito, né? O cavalo marinho, né? Foi onde eu conheci primeiro. Mas também o forró, né? Porque antes da sanfona, quem segurava o forró bodó era a rabeca, né? A sanfona ela é meio foi excludente, né? Porque tocar a sanfona e rabeca, né? Apesar que eu tenho um grupo aqui que eu toco com a sanfoneira, mas a sanfoneira é massa. Dá pra me ouvir. Mas, no geral, nos forrobodó da vida, não dá, não. Tendo sanfona e rabeca, a sanfona sempre ganha. E essa foi nomeada, essa semana, pelo pajé que teve aqui, né? Rony Queen, Tchanam Maschan, que eu tive a honra de tocar com eles na cerimônia, semana passada. Eles não conheciam a rabeca, ficaram encantados, me chamaram para tocar na cerimônia. E aí eu pedi, né? Eu falei, todas minhas rabecas têm nome, né? Eu tenho 6 rabecas, né? Então, Josefina, Severina, Maria, cada uma tem um nome, só que essa aqui especificamente não tinha. Aí ele deu piareue, que é um instrumento de poder, um instrumento de proteção, né? Tipo, um instrumento musical que é um instrumento musical, mas que é também um instrumento de poder e de proteção espiritual. Piareue.
E aí, tô estudando o nome, viu, gente? Que, enfim, é outra língua, né? E vou cantar, compartilhar um canto, né, para Mamãe Iemanjá, que eu estou bem nessa energia das águas, né? Um canto que eu recebi no mar, lá em Algodões, na Península de Maraú. E esse convite, né, para que a gente flua, né, nessas águas, né? Quais são as águas que a gente escolhe se banhar, né, na nossa mente, nas nossas palavras, no que a gente se nutre, enfim, no que a gente escuta, nas nossas escritas, com quem a gente se relaciona, em todos os níveis, né? Então, que Mamãe Iemanjá siga nos guiando pelas boas águas e boas ondas.
lindo! Que lindo! Fiquei Lindo! imaginando ela na sua voz. Quem sabe a gente não ajeita isso? Quem sabe? Quem sabe? Nos próximos encontros a gente já ajeita uma musicalidade. Gratidão, gente. Axé, gratidão. Ai, Laila, a gente que agradece esse momento, né? Tão esperado, foi difícil, mas se ajeitou. Obrigada por compartilhar a tua trajetória conosco e trazer um pouquinho da tua arte, né? A gente fica muito feliz em te ter aqui. Eu também, super agradeço e parabenizo essa iniciativa de vocês, assim, de compartilhar, né? Aquela coisa que da capoeira, né? Vou aprender para ensinar aos meus camaradas, né? As minhas camaradas, né? Então, tá nesse espaço, que é um espaço que está ainda, né, sucateado, sobretudo pelo poder público, todo esse desgoverno que a gente está atravessando, né? Que é a universidade pública, mas que ainda assim é um espaço de tanto privilégio, né? Então, de vocês estarem, né, nessa iniciativa, né, também dispondo do tempo de vocês, chamando, movimentando, e, enfim, né, então vim, assim, para mim é uma convocação super especial, porque eu realmente confio, né, nessas sementes, né, que a gente está plantando. Então, gratidão e parabéns e avante. Obrigado, obrigado. Eu quero aproveitar e dizer que eu fiquei super tocado com a questão da lembrança dos teus avós, né? Porque também comigo foi assim. Então, quero dizer que eu fiquei bem tocado por isso, me senti afetado por isso. E é um prazer te conhecer e ter aqui esse contato contigo. Obrigado. Prazer também. Gratidão, Paulo. Parabéns pela bebezinha. Me faz muito Que feliz. bom, Portal do Nascimento aí também, né? Nesses tempos desafiadores, né? É o portal da vida, né? Trazendo esperança, né? Que bênção, que bom. Tudo de bom, muita bênção para você e para sua família. Obrigado. Boa noite. Beijinho, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite, um cheiro. Cheiro. Depois eu vou te botar a música.